Pastor, também, assim, dessas guerras espirituais que o casal vive, né? A gente pode usar uma cama com um colchão usado de outra pessoa para dormir com o cônjuge? Ou pode ganhar uma cama com colchão usado como presente para o casamento? O que isso implica no mundo espiritual? O que isso traz para nós? Bom, a Bíblia diz lá em Hebreus acho que 13:4, né? Diz assim, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio, Sim. bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, quando a gente fala assim de cama, a gente está falando de leito. E leito é uma coisa que é onde o casal se relaciona. Leito fala de pacto de sangue. Todo casal, ele tem pacto de sangue na cama. E olha só, porque é o ato, tem pacto de sangue. E qual é o problema? É que tem muitas pessoas nessa questão aqui que vão pro motel. A gente conhece um monte de casal. Eu conheço gente que perdeu a virgindade no motel, gente que fez lua de mel no motel, gente que celebrou aniversário de casamento no motel. Então isso é muito agravante. Por quê? Porque a pessoa, infelizmente, ela contaminou seu relacionamento conjugal num leito de destruição. Porque o motel, ele foi instituído na nossa nação como um lugar de institucionalização de pecado sexual. E ali se deita prostituta, adúltero, homossexual, todo tipo de pessoas a nível de perversão sexual. E aí você vai e se deita no mesmo lugar. Você vai e se deita na mesma cama. Então isso tem um peso espiritual terrível. Não podemos, na realidade, guarde isso, não podemos usar colchão usado de ninguém. Você sabe com quem por quem passou aquele colchão? Quem se deitou naquele colchão? Se deitou, às vezes, uma pessoa promíscua, prostituta, uma pessoa pornográfica, e você vai e aceita um colchão usado. Se você aceitou um colchão usado de alguém, desfaça disso, porque é muito comum em lugares que pessoas aceitaram o colchão, a pombagira tá ali porque o colchão, ele se torna um ponto de contato no casamento. Colchão usado. Agora, se você comprou um colchão novo e você ali se relaciona com o teu cônjuge, não tem problema nenhum, tá? Mas tem que trocar esse colchão. Tem que se fazer. E tem muita gente que já ouvindo isso que a gente fala, eles já se desfizeram dos seus colchões, né? Tá, dentro dessa parte do motel, né? Eu vou fazer um adendo aqui, que eu pego muitas clínicas de fora, de países de fora. E essa conotação do motel só existe aqui no Brasil, a nível sexual. Motel, lá nos outros países, eles são como pequenos hotéis. Lá é instituído como hotel. Não tem essa conotação sexual. São aqueles motoristas de viagem que ficam naqueles pequenos quartos só para passar a noite. Então, lá fora, em outros países, não existe essa conotação de motel. Somente aqui no Brasil que existe isso, porque é definido para essa área da sexualidade. E, olha, amados, eu vou te falar uma coisa. Eu já peguei várias clínicas de meninas adolescentes que foram estrupadas e tirada a virgindade dela dentro de motel, por conta de que não tem muita fiscalização. Os homens entram dentro de carro, colocam as meninas dentro de carro, levam elas para lá para serem estupradas. Então, assim, aí depois você vai se deitar lá onde acabou de ocorrer um estupro, uma violência sexual, não é verdade? Sim. Então, assim, aqui no Brasil é muito forte isso que ocorre. A gente tem uma escola que se chama Escola Shemitah, Escola de Libertadores. Tem um módulo que se chama Libertando a Sua Casa, que eu falo do altar chamado cama. A cama é um altar. É um altar. Então, olha só que coisa interessante. Porque tem muito... Me perguntaram pra gente. Olha só, pastor, então não pode deixar ninguém dormir na cama do casal? Não. No módulo da Shemitah, Libertando a Sua Casa, eu falo sobre isso. Um judeu, escute isso, ele não deixa ninguém dormir na sua cama. E olha só,
nem a empregada doméstica, ela pode entrar no quarto dele de tão sagrado que ele tem o seu quarto e a sua cama. Aí qual é o problema? O seu filho dormir na cama? Não tem problema, desde que o seu filho seja pequeno. Agora, você pega um filho promíscuo, você pega um parente promíscuo, você pega uma pessoa torpe na área sexual e você deixa deitar na sua cama, os demônios que agem na vida daquela pessoa vão querer agir na sua vida. Às vezes a pessoa vai ver pornografia na sua cama, se masturbar. A gente foi fazer uma libertação com uma irmã lá em Mogi, há muito tempo atrás. Sim. E ali a gente foi orando nos quartos dela, uma casa maravilhosa, uma casa linda, lembra? Lembro sim. E olha só, como eu lembro. E a gente entrou lá e eu falei assim, filha, que aconteceu aqui nesse quarto? O meu marido, ele se masturbava, ele via pornografia. E aí o que ela estava fazendo? Se desfazendo de todos os colchões, porque ela era aluna nossa de libertação. E eu falei, isso mesmo, porque tem algo aqui no espiritual que o inimigo lançou contra a tua vida. Então, você precisa entender. E quando alguém se senta ou deita na cama da pessoa, pode contaminá-la? Pode. Depende. Se for uma pessoa promíscua, uma pessoa na realidade carregada, pode contaminar. Até porque, o que o inimigo quer? Ele quer se deitar na sua cama. O adversário, ele quer entrar na sua casa e se deitar na sua cama. E tem muita gente deitando com o demônio. Essa é a grande verdade, de fato. Porque abriu essa porta de legalidade. Os hotéis, estão falando assim, os hotéis também assim. Não, no Brasil, hotel nos Estados Unidos é o chamado motel aqui, tá? Mas o motel aqui, ele na realidade é para prostituição, fornicação, adultério. Já é a conotação é diferente. A conotação. Os hotéis nos Estados Unidos, que é motel lá, né? Na realidade, é o fundamento daquilo que foi estabelecido. O hotel aqui no Brasil, ele não foi estabelecido para nível sexual. Não. Mas o motel, sim. O motel foi. O motel nos Estados Unidos, ele era para os caminhoneiros. Para os caminhoneiros. Estavam cansados. Ou viajantes. Viajantes, iam descansar. O hotel aqui também é assim, mas o motel não. A narrativa do motel é para institucionalização de pecado sexual. E a gente já pegou situações terríveis. Já pegamos um caso de uma moça. Escute o que eu tô dizendo pra você. Verdade. Minha esposa vai saber o que eu tô falando. Eu sei até qual que é. É uma jovem que um dia ela tava numa balada. Olha ela só. Tinha 15 anos. Tinha 15 anos, novinha. E ali, né, na vibe, na doideira, alguém deu pra ela um boa noite Cinderela. E quando ela acordou, ela estava na cama de um motel, toda ensanguentada. Foi violentada, perdeu a abusada, perdeu a virgindade, e não sabe com quem ou com quantos. Olha que coisa grave. Você está entendendo? Então, e onde que foi isso? Motel. Você percebe? Por quê? Porque uma pessoa vê isso, deve ser mais uma aí que está, né, nessa questão para ter ato sexual. Então, eu oriento. Tá? Posso usar uma cama como colchão usado de outra pessoa? Não. Tá? Posso ganhar uma cama com colchão usado para presente para o meu casamento? Não. Não permita isso. Deus vai te dar a condição. Outra coisa que também tem muita gente que faz, né? Mas tipo assim, ou o antigo marido faleceu, ou se separou e ficou sozinha, permanece com o colchão do antigo cônjuge. Boa! Isso é muito comum. Um dia, um moço chegou pra mim, escuta o que eu vou falar pra você agora. Um dia o moço chegou pra mim, a gente falando, ensinando sobre essa questão de libertação sexual, inclusive a nível de leito, questão de leito contaminado. E ele falou pra mim, pastor, eu tenho ainda uma cama e um colchão que de ato sexual ficou uma borra de sangue. E aí eu falei, e tá lá. E eu falei assim, você tá nesse colchão? Ele falou, eu tô. Eu falei, se desfaça disso. Por quê? Porque isso dá legalidade para o inimigo agir, porque ali tem pacto de sangue. Você não está mais com essa mulher, você se separou dela, eles se separaram, houve agravantes, houve situações. Então, isso é uma coisa complicada dentro de um relacionamento, tá? E não leve colchão do antigo casamento para o novo casamento. Verdade. Vou casar, pastor. Aí a pessoa de vez... Olha só, quem casa de novo
Precisa viver o novo. O novo de Deus. Não, mas eu vou casar, pastor, aí leva o colchão que usava. Mas peraí, irmã, você vai usar o mesmo colchão que você se deitou com o Chiquinho? Vai usar para se deitar com o Guinho? Aí usa. Aí o Chiquinho era casado primeiro, deu uma roupa íntima para ela vai usar a mesma roupa na lua de mel? Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Então, assim, isso precisa ser tratado. Não tem como fazer isso. Ungir o leito pode purificar ou só desfazendo mesmo? Não, desfazendo, não tem nada de unção. Você lembra de quando a gente casou, a gente dormiu no chão? Verdade, quando eu casei com a minha esposa, a gente se casou no chão. Se desfez de tudo que tinha. No chão. De tudo. Os únicos que tinha cama eram o Moisés e a Cat, uma cama de casal, mas eu e minha esposa, a gente se deitou no chão. As roupas ficaram dentro das caixas de papelão. Aí depois Deus foi, abriu as portas, compramos tudo novo e foi maravilhoso. Mas assim, a gente pagou um preço. A gente não tá falando algo que a gente nunca viveu. A gente tá falando algo que a gente praticou na nossa vida conjugal. E mesmo assim, quantas guerras que a gente não enfrentou? Claro que era de outras situações, mas você se deitou. Ah, minha mãe era promíscua, se deitou na minha cama. Ai, papai. Meu pai era promíscuo, se deitou na minha cama. Sangue e fogo. Você tem que se desfazer desse negócio. Ah, não, eu sou muito crente, eu sou ungidão de Jesus, eu sou mega power. Ah, tá. Vai nessa. A pombagira vai ter acesso no seu leito. No outro dia, a gente foi na casa de uma irmã, que a gente fazia culto na casa dessa irmã. Só que ela tinha se deitado com um rapaz, ela se fornicou com ele. Não fornicava mais, mas já tinha se fornicado. Mas olha só. Mas não se desfez. Ela era uma mulher de oração, mas quando a gente entrou no quarto, a pombagira estava na cabeceira da cama dela lá. Verdade. E estava lá por quê? Legalidade. Porque tinha porta de legalidade naquela cama. Entenda isso. Você precisa discernir. Olha só, perguntaram aqui. Vamos lá, responde essa. Sou divorciada, mantive a minha cama do ex-casamento por 5 anos. Este mês me desfiz dela, mas não senti nenhuma mudança. Olha só, responde você, vou deixar você responder. Você ficou 5 anos com uma cama que na realidade você se divorciou. Então assim, da cama, amada, ficou ali no ambiente. Qual que é a sua postura agora? Você orar no seu quarto, você ungir o quarto, quebrar toda a legalidade que você deu ali com aquela cama estando ali. Entendeu? Você vai ter que agora consagrar o seu quarto ao Senhor. Porque assim que você divorciou, você tinha que ter desfeito da cama. Mas não, você ainda permaneceu ali, permaneceu dormindo ali, você continuou se contaminando com aquela cama. Então, agora o que você vai ter que fazer? Pedir perdão ao Senhor por essa prática, consagrar, ungir o seu quarto, levantar um clamor ao Senhor para desfazer e destronar toda a entidade que ficou no teu quarto. Falei certo, meu bem? Mas fala aí, ela falou assim, mas não senti mudança. Não sentiu mudança? Só se desfazendo, né? Não. Não entendi. Minha esposa. Eu não entendi, ué. Vai lá, Moisés, muda aí. Na realidade, o que ela perguntou foi o seguinte, ó. Mas não senti mudança. Ela se desfez depois de 5 anos na cama, mas não senti mudança. Irmã Carmen, mas muitas vezes você não vai sentir mudança porque também precisa quebrar isso no espiritual. Não é só se desfazer. Sim, não é só pedir perdão para Deus, orar. E outras, às vezes tem outras situações no casamento também. A cama é uma dentre tantas situações. Olha outra pergunta. Pastor, e quando a gente viaja e dorme em cama de outras pessoas, tem algum problema? Depende. Tá? Geralmente pode ter algum agravante. Ou não. Você pode se deitar. Quando eu vou num local, por exemplo, a gente vai em hotel, que a gente vai fazer podcast, pregar, a gente se deita em a cama. Mas eu já oro e dou uma ordem no espiritual. Mas lembrando que aquele local não foi instituído para pecaminosidade sexual. Isso que pega, como é um motel. Então a gente já dá uma ordem no espiritual. Então se você vai para um lugar, sabe que outras pessoas se deitaram ali, você já ora antes.
já fala pro Espírito Santo, eu vou deitar nessa cama, mas nem o mal me tocará. Esses tempos uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu tô tendo um sonho aqui que eu nunca tive com os surucubos. Ela falou assim, eu lembro incubos, sucubos, os bichos tá querendo me visitar para fazer tchaca-tchaca comigo. Aí eu falei assim, minha filha, deixa eu te perguntar uma coisa, de quem que é essa cama que você tá aí? Ah, pastor, já veio na casa. Aí eu falei, é complicado. Essas casas mobiliadas, você tem que ficar muito atento. Ah, pastor, aluguei uma casa que já tem cama, já tem colchão. Ah, é? Toma cuidado, você sabe quem se deitou nessa cama dessa casa mobiliada? Às vezes se deitou pessoas terríveis, é nesse sentido que a gente precisa entender. Você lembra uma vez, a gente ainda não tinha casado, mas a gente viajou a trabalho com o nosso sócio. Verdade. E aí ele, porque querendo economizar a nível de hotel, que era mais caro, ele fez a gente se hospedar no motel só por conta do valor. E assim, aí foi um quarto só para mim, sozinha, e um quarto para ele e pro sócio. Você lembra que Deus nos deu um puxão de orelha e falou, e deu bronca mais nele, né? Porque ele que era o meu chefe, na realidade. Visita salva. Deu uma bronca nele, porque ele sabia dos princípios e falou assim, então, vocês entraram naquele lugar a qual não era para vocês nem entrar lá, nem para dormir. Nem para dormir, o Senhor quis que a gente entrasse lá. A gente não fez nada lá, cada um ficou num quarto. Só que a gente só ia passar uma noite, tipo, questão de horas só. Mas o Senhor nem permitiu, deu um puxão de orelha, só pelo fato da gente ter pisado naquele lugar de contaminação. Eu durmo com meu marido na cama que era da minha mãe. Minha mãezinha Jesus, era visita. senhorinha de respeito. Olha, com todo o respeito, irmã. A sua mãe. A sua mãe pode ser uma senhora de respeito, e aí, por isso mesmo que você não se deita na cama dela. Porque eu ensino isso para as pessoas, se deitar na cama dos pais é desonra profunda. Olha só, vou repetir. Se deitar na cama dos pais é desonra profunda. Uma das perguntas que a gente faz na nossa clínica de cura e libertação, inclusive conjugal, e você que precisa fazer clínica de cura e libertação no casamento, depois entre em contato aí com a nossa irmã Leia Faria, que está aqui, depois passa o seu contato, Leinha. Escuta só o que eu vou falar para você. Tem uma agravante. Por quê? Porque a gente fala, você já se deitou sexualmente na cama dos seus pais ou sogros? Porque se deitar na cama dos pais ou sogros é desonra profunda. Você desonra a sua família. Você desonra a sua paternidade, a sua maternidade. Isso tem um peso muito grande no espiritual. Então eu não posso me deitar na cama dos meus pais, principalmente sexualmente. Eu vou lá, me deito. Isso é desonra. Os meus pais se deitaram nessa cama. Os meus sogros se deitaram nessa cama. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Isso vai trazer problemáticas. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir e que muitas vezes se deitaram na cama dos seus pais ou sogros. E isso tá trazendo jugo de maldição pra tua vida, pra tua casa e pro teu casamento. Você não pode permitir uma coisa dessa. Então, em nome de Jesus, Deus vai te dar a condição de trocar essa cama, de trocar esse colchão. Deus vai te dar a condição de você ter o melhor, com excelência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.